Hein, Coiso, tu conhece a Anitta? Ah, Coiso, eu acho que eu conheço essa aí, né? Essa aí não é aquela cantora fuleira que vive mostrando a busanfa e mais se fresqueia no palco do que canta? Eu acho que eu conheço. Não, Coiso, não é essa Anitta que eu estou falando. Eu estou falando da heroína de dois mundos, a Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta Garibaldi. Ah, tá, essa aí é outra, então. Não é refrestelada, mas quem é essa mulher, Coiso? Anitta Garibaldi, Coiso, foi uma revolucionária brasileira, conhecida por sua participação na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália. Anitta nasceu em 30 de agosto de 1821, em Laguna, capitania de Santa Catarina do Reino Unido de Portugal. Um ano antes da independência do Brasil. Ela foi a terceira dos 10 filhos, 6 meninas e 4 meninos, de Bento Ribeiro da Silva e Maria Antônia de Jesus Antunes. Seu pai era tropeiro e sua mãe era do lar. Durante a maior parte da infância de Anitta, a família residiu em uma casa rústica, de pau a pique, na localidade de Morrinhos, ali nos arredores de Laguna, em Santa Catarina. Após a morte de seu pai em 1835, a família ficou sem recursos que garantissem a sobrevivência, o que levou a mãe de Anitta a buscar trabalho em residências no centro de Laguna. Durante esse período, a família foi visitada diversas vezes por Antônio da Silva Ribeiro, tio paterno de Anitta, quando este passava por Laguna durante suas viagens como tropeiro. Antônio era republicano e se declarava a favor de uma revolução como forma de conquistar mudanças. Devido às suas pregações críticas à monarquia, foi perseguido e teve sua casa em Lages incendiada por soldados imperiais, sob ordens do coronel Manuel dos Santos Loureiro, o que levou a se refugiar com parentes em Laguna. Seus ideais foram transmitidos a Anitta, que gradualmente aderiu a eles ao longo de sua juventude. Anitta cedo teve que ajudar no sustento familiar e, por insistência materna, casou-se em 30 de agosto de 1835, no dia que completou 14 anos, com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. O casamento, descrito por Anitta como uma farsa, em uma carta enviada ao seu tio, foi marcado pelo desinteresse no relacionamento de ambas as partes, e não gerou filhos. Após poucos anos de matrimônio, em 1838, o sapateiro, que era monarquista, alistou-se no exército imperial, abandonando a jovem esposa. Em 1835, a Revolução Farroupilha eclodiu na província do Rio Grande do Sul. Após a Batalha de Seival, em setembro de 1836, a República Rio-Grandense foi proclamada pelos rebeldes. Nos anos que se seguiram, o sentimento revolucionário aumentou em Laguna, onde a grande maioria da população apoiava a causa republicana. Em 22 de julho de 1839, o exército Farroupilha tomou Laguna após derrotar os navios da Marinha Imperial que patrulhavam a vila. A invasão foi realizada somente com o barco Seival, comandado pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Garibaldi estava no Brasil desde 1835, onde se refugiou após ser condenado à morte por Carlos Alberto da Sardenha. E no mesmo ano juntou-se à causa da Revolução Farroupilha, recebendo uma carta de corso de Bento Gonçalves. Carta de corso, Coiso, ela autoriza a pessoa a fazer o que quiser, a atacar quem quiser, atacar navios ou vilas, ou até cidades. A entrada das tropas republicanas em Laguna foi celebrada pela população, e em 29 de julho, a República Catarinense foi proclamada na Câmara Municipal. Em Laguna, a bordo da embarcação Itaparica, tomada do inimigo e armada com 7 canhões, Garibaldi observava com uma luneta as casas da Barra de Laguna. Observou então em um grupo de moças que passeava uma jovem cujo rosto conquistou sua imaginação e seu coração. Providenciou um barco e foi até a margem, e depois até o local onde a tinha visto. Porém, não a encontrou. Garibaldi tinha perdido a esperança de encontrá-la, quando um habitante local o convidou a ir à sua casa tomar um café. Garibaldi aceitou e na casa encontrou a jovem que procurava. Era Anitta. Depois, ele escreveu em suas memórias, abre aspas, entramos na casa e a primeira pessoa que se aproxima era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era Anitta. Ficamos ambos extasiados e silenciosos, olhando-se reciprocamente como duas pessoas que já se conheciam e que buscam, na aproximação, a mesma coisa. Saudei-a, finalmente disse-lhe, tu deves ser minha. Eu falava pouco português e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui magnético na minha insolência. Havia atado um nó.
decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. Fecha aspas. Anita tinha 18 anos em 1839, quando conheceu Giuseppe Garibaldi com 32 anos. Em 20 de outubro de 1839, Anita decide seguir Garibaldi, subindo a bordo de seu navio para uma expedição militar. Em Imbituba, recebeu o batismo de fogo, quando a expedição corsária foi atacada pela Marinha Imperial do Brasil. Dias depois, em 15 de novembro, Anita confirma sua coragem sem fim e seu amor heróico a Garibaldi, na famosa Batalha Naval de Laguna, contra Frederico Meriachi, na qual se expõe a grande risco de morte, atravessando uma dúzia de vezes a bordo de um pequeno barco de combate para trazer munições em meio a uma verdadeira carnificina. Em 12 de janeiro de 1840, Anita participou da Batalha de Curitibanos, na qual foi feita prisioneira. Durante a batalha, Anita provia o abastecimento de munições aos soldados. O comandante do exército imperial, admirado de seu temperamento indômito, deixou-se convencer a deixá-la procurar o cadáver do marido, supostamente morto na batalha. Mas em um instante de distração dos guardas, ela tomou um cavalo e fugiu. Após atravessar a nado com o cavalo o rio Canoas, chegou ao Rio Grande do Sul e encontrou-se com Garibaldi em Vacaria, 8 dias depois. Em 16 de setembro de 1840, nasceu no estado do Rio Grande do Sul, na então vila e atual cidade de Mostardas, o primeiro filho do casal que recebeu o nome de Menotti Garibaldi. 12 dias depois, o exército imperial comandado por Francisco Pedro de Abreu cercou a casa para prender o casal, e Anita fugiu a cavalo com o recém-nascido nos braços e alcançou um bosque aos redores da cidade, onde ficou escondida por 4 dias, até que Garibaldi a encontrou. Em 1841, quando a situação militar da República Rio-Grandense tornou-se insustentável, Garibaldi solicitou e obteve do general Bento Gonçalves da Silva a permissão para deixar o exército republicano. Então, Anita, Giuseppe Garibaldi e seu filho Menotti mudaram-se para Montevidéu, no Uruguai, e receberam um rebanho de 900 cabeças de gado, das quais, depois de 600 quilômetros de marcha, somente 300 chegaram a Montevidéu em julho de 1841. Lá no Uruguai, em 1842, 2 anos e meio após seu encontro, o casal legalizou sua união na Igreja São Francisco de Assis, em Montevidéu. A certidão de casamento era exigida pela Constituição do Uruguai, a quem inspirava cargos públicos. Garibaldi foi indicado comandante da pequena frota uruguaia, que combatia a potente esquadra naval argentina, comandada pelo almirante William Brown. No Uruguai nasceram os outros 3 filhos do casal: Rosa, 1843, Teresa, 1845 e Ricciotti Garibaldi, 1847. Rosa faleceu aos 2 anos de idade por asfixia, por causa de uma infecção na garganta, o que fez Anita e Garibaldi sofrerem muito. Em 1847, Anita foi para a Itália com os 3 filhos e encontrou-se com a mãe de Garibaldi. Elas depois viajaram para a cidade de Nice, na França, onde ficaram morando. O próprio Garibaldi reuniu-se a eles alguns meses depois, quando voltaram à Itália. Os filhos de Anita e Garibaldi ficaram na França com a mãe dele. Em 9 de fevereiro de 1849, Anita presenciou com o marido a proclamação da República Romana, mas a invasão franco-austríaca de Roma, depois da Batalha de Janículo, obrigou-os a abandonar a cidade. Com 3.900 soldados, 800 deles a cavalo, Garibaldi deixou Roma. Em sua perseguição saíram 3 exércitos, franceses, espanhóis e napolitanos, com 40.000 soldados. Ao norte, lhes esperava o exército austríaco, com 15.000 soldados. Anita e o marido tinham que enfrentar a guerra e lutar para salvar o território italiano. Mesmo grávida do 5º filho, ela enfrentou tudo até o fim. No final da gravidez de Anita, ela não queria ser um peso para o marido, querendo deixá-lo despreocupado para lutar sozinho na guerra. Sugeriu então que ela poderia ir morar com a mãe dele. Seus filhos já estavam morando lá, mas suas condições de saúde pioraram quando atingiram a República de San Marino. Ela e Garibaldi decidiram não aceitar o salvo-conduto oferecido pelo embaixador americano e continuaram a fuga, pois não teriam como lutar contra milhares de soldados, e se fossem presos, morreriam na cadeia. Com febre e perseguida pelo exército austríaco, ela foi transportada às pressas à fazenda Guiccioli, próxima a Ravenna, onde morreu junto com a criança, em 4 de agosto de 1849, com apenas 28 anos de idade. Para desespero de Garibaldi, caçado pelos austríacos,
sem nem sequer poder acompanhar o sepultamento da esposa, Garibaldi saiu outra vez para o exílio e nos 10 anos que esteve fora da Itália, os restos mortais de Anitta foram exumados por 7 vezes, por vontade do marido. Seu corpo foi transferido a Nice, na França. Em 1932, seu corpo foi finalmente sepultado no monumento construído em sua homenagem, no Janículo, em Roma. Giuseppe Garibaldi morreu no dia 2 de junho de 1882, aos 74 anos, em sua casinha na ilha de Caprera. É uma ilha situada no mar Mediterrâneo, ao norte da Sardenha, Itália. Considerada no Brasil e na Itália um exemplo de dedicação e coragem, Anitta foi homenageada pelos brasileiros com a designação de 2 municípios, ambos no estado de Santa Catarina, Anitta Garibaldi e Anitápolis. Muitas cidades brasileiras possuem bairros, ruas e avenidas com seu nome, como o bairro Anitta Garibaldi, em Joinville, e a Avenida Anitta Garibaldi, em Salvador, e a Rua Anitta Garibaldi, em Porto Alegre, e muito mais. Em abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.615, que determinou que seu nome fosse inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Ah, essa aí é a verdadeira heroína, né, coisa? Não é que nem aquela outra cantora que fica só se fresqueando e mostrando a busanfa, né? É isso aí, coisa. Tu falou tudo agora.